e que em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nesta manhã possamos receber a porção dobrada do Senhor, ó Pai. É o que nós te pedimos, é o que nós oramos e cremos no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Podemos nos assentar, irmãos. Dormiram bem? Amém. E se eu fosse dar um título a essa mensagem, eu colocaria assim: o que tem debaixo desse lençol? É o título da mensagem de hoje. Não é nem entre os lençóis, mas o que tem debaixo desse lençol. Eu gostaria que vocês pudessem abrir a Bíblia aí, quem trouxe. Quem não trouxe, pega carona com o irmão aí. Números, capítulo 13, versículos 25 a 33. Números, se você já achou, diga amém. E eles voltaram, a minha tradução aqui é uma tradução mais atual, para a gente poder compreender. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Amém. Pai, glorificado e bendito seja teu nome. Nós estamos diante da tua palavra que foi aberta aqui. Pai, nós não queremos apenas a história da tua palavra, não queremos apenas a letra da tua palavra, mas nós queremos, Senhor, a unção e o poder que emana da tua palavra, porque a tua palavra é o nosso alimento, a tua palavra, Senhor, é o nosso remédio, a tua palavra é o que nos direciona. Por isso, Pai, nesta manhã nós estamos te pedindo que o teu Espírito Santo toque o espírito de cada um de nós que estamos aqui, para que haja de fato e verdadeiramente revelação da tua palavra, Senhor, para que a tua palavra entre no mais profundo do nosso ser, operando aquilo que precisa ser operado, transformando aquilo que precisa ser transformado e curando aquilo que precisa ser curado, Pai. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus, e todos digam bem forte, amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero trazer uma ministração aqui para casais, e mais uma vez, talvez você esteja perguntando, o que tem a ver esse texto, meu Deus do céu, com casamento? O que tem a ver esse texto com casais aqui? Mas eu quero só relembrar a você, que ontem eu cheguei a tocar nisso. Casamento não tem problema, não é o casamento que tem problema, casamento é bênção. O problema está naquelas pessoas que entram no casamento,
porque nós entramos com enxoval, cada um de nós entra com a sua vivência, cada um com as suas experiências, com as suas decepções, com os seus problemas, com as suas inseguranças, com os seus medos. Cada um de nós entramos assim com o nosso enxoval. E esse enxoval, ele só aparece no casamento. Ele não aparece no namoro, ele não aparece no noivado, ele aparece no casamento. Então é no casamento onde, quando a palavra de Deus diz que ambos estavam nus, a nudez não é apenas física, mas é a nudez também emocional, a nudez espiritual, a nudez da história de cada um. E às vezes as pessoas entram com esse enxoval fechado dentro de si. As inseguranças ali que precisam ser curadas, aqueles medos que precisam ser curados, aquelas feridas que precisam ser curadas, mas carregam isso durante todo o casamento. E eu quero ministrar um pouquinho sobre isso, sobre esse texto. Esse texto todos nós conhecemos, está falando dos 12 espias aqui. Moisés envia 12 espias para ver a terra que o Senhor havia prometido. Então eles atravessam e vão até a terra que mana leite e mel. E eles olham a terra. 10 deles voltam infamando a terra. O que é infamar a terra? Eles voltam falando mal. Olha, não dá para a gente entrar naquele negócio ali não. Tem muito gigante. Há muita dificuldade ali. E nós, aos olhos deles, nós não éramos nada. E aos nossos olhos nós éramos como gafanhotos. Eles estão falando, olha, nós entramos lá e nós nos sentimos pequenininhos, incapazes, impotentes. Josué e Caleb dizem, pode parar. Os outros dois, podem parar. A terra é abençoada e se a gente entrar lá, a gente vai produzir ali, a gente vai vencer, porque tem uma promessa de Deus sobre a nossa vida. Nós vamos vencer nisso aqui. Os maiores problemas daquele grupo não estavam na terra. Presta bastante atenção. Os maiores problemas não estavam na terra, mas estavam neles. Eles olharam a terra e começaram a interpretar a terra segundo a visão que eles tinham, segundo a fraqueza que eles possuíam, segundo os medos que eles alimentavam dentro da vida deles. Os maiores gigantes na vida de uma pessoa não estão fora desta pessoa, estão dentro. Os nossos maiores gigantes não estão fora. Quando Davi vence Golias, Golias não era o maior gigante dele. Os maiores gigantes estão dentro de nós. São as lutas que nós temos, são lutas internas que ninguém vê. Esses gigantes, eles derrubam a gente. Esses gigantes, eles anulam a gente. E se a gente não compreender isso, a gente vai passar uma vida infeliz quando nós deveríamos estar felizes antes. Como eu disse para você, casamento não tem problema. O casamento não tem problema, o casamento é algo de Deus. O problema é que nós entramos no casamento com os nossos gigantes. Nós entramos no nosso casamento com as derrotas dos gigantes. Pessoas casam com problemas mal resolvidos, é isso. E a gente precisa administrar isto, entender isto, para que a gente possa receber aquilo que Deus tem para a nossa vida. Assim como Deus havia prometido uma terra onde mana leite e mel, Deus também oferece o casamento, porque o casamento é algo divino. É tão divino porque Deus, quando cria o homem, Ele cria o homem, Ele passa esta função para o casamento. Agora vocês cresçam, se multipliquem e dominem a terra. É para dominar a terra. Na verdade, os casamentos, as famílias deveriam crescer para dominar a terra. Mas o que a gente está vendo ultimamente é que as coisas da terra estão dominando o casamento, estão dominando a família. Por quê? Porque nós perdemos a noção daquilo que Deus tem para a nossa vida.
Quando você gera um filho, na verdade, você está dando sequência àquilo que Deus começou a fazer. Ele começa a gerar, Ele começa a gerar. Então Deus está nos chamando para cura, Deus está nos chamando para restauração de relacionamentos. Deus está nos chamando para abrir as portas da nossa alma e deixar a luz do Senhor entrar para que haja cura, para que haja transformação, para que haja mudança na nossa vida. Mas ontem eu disse para você que se eu quero mudança dentro da minha casa, o primeiro que precisa mudar sou eu. Pastor Silmar ontem lembrou isso. Acho que foi pastor Silmar que lembrou isso aqui ontem, que às vezes a gente escuta alguma coisa e fala: puxa vida, se a minha tia estivesse aqui, ela ia ouvir esse negócio. Se a minha sogra estivesse aqui, ela ia ouvir esse negócio. Mas na verdade Deus quer falar comigo e com você. Diga assim: olha, Deus quer falar comigo. Senti que o semblante caiu aí um pouco. Fala outra vez: Deus quer falar comigo. E nesta manhã eu estou com o ouvido atento ao que Deus vai falar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então veja o seguinte, eu quero tirar algumas reflexões desse texto aqui em relação à família. E aqui eu começo a pregar. E a primeira reflexão que eu anotei hoje aqui pela manhã é: não tente transformar o outro, mas procure descobrir quem é o outro. Você sabe qual é o grande problema no casamento? É que muitas vezes a gente quer transformar o outro, sem descobrir como ele é. A gente quer: pastor, ele é tão silencioso, ele não fala nada dentro de casa. Pastor, ela é assim. Pastor, ele é frio. Às vezes a gente quer transformar o outro naquilo que ele não é. E é uma guerra dentro de casa quando um sonha que o outro deveria ser aquilo que ele sonhou. Porque tem gente que sonha que ele: não, pastor, eu vou casar com ele, hoje ele é um sapinho, mas depois que casar ele vai virar um príncipe. Aí beija, ele continua sapinho. Não é transformado. Por quê? Porque às vezes a gente quer que o outro seja aquilo que nós sonhamos para ele. A gente sonha isso: não, eu sonho com uma pessoa. Não, eu preciso descobrir quem é a outra pessoa. Se eu descubro quem é a outra pessoa, eu vou viver a vida toda com ela, porque eu sei como é que ela é, eu sei como é que é o temperamento dela. Temperamento não se muda, só o Espírito Santo de Deus controla temperamento. Mas ninguém muda temperamento, porque temperamento vem da palavra tempero. Se você come um quibe e está salgado, não dá para colocar água no quibe e falar: vou lavar o quibe. Não, está salgado, está salgado. Temperamento não se muda. Mas se eu descubro como que é o outro, eu vou viver bem. Eu atendi um casal que o marido falou comigo assim: pastor, eu vou me separar. Mas por que você vai separar? Pastor, eu não estou aguentando mais, a minha mulher ama cafuné à noite. Sabe o que é cafuné, né? Ficar assim na cabeça do outro. Ama cafuné. Eu falei: então faça cafuné nela. Eu faço cafuné nela, pastor. Então, pois é, mas ela ama e ela cismou fazer cafuné em mim. E eu detesto, e até porque eu sou careca, pastor. Ela não faz cafuné, me arranha a cabeça toda noite. E aí fala: é tão bom, é bom para ela, não é para ele. Então, se eu descubro como é o outro, como é que é o temperamento do outro, qual é o jeito de pensar, porque nós não somos iguais. E se fôssemos iguais, seria terrível. Seria terrível. Nós somos diferentes. E esta diferença é que é o grande desafio. Você sabe que casamento, Deus lançou 2 desafios na vida de todos nós. E os 2 desafios se chamam famílias. É a família biológica, essa família aí, o casamento. Porque são 2 pessoas vindo de lugares distantes. O que a esposa recebe é diferente daquilo que o esposo recebe. As informações, a cultura, as instruções são diferentes. Então o que Deus quer no casamento? É que se possa viver a unidade na diversidade.
É que nós sejamos capazes de viver com o outro a vida toda, compreendendo quem é o outro. Porque o chamado de cada um de nós, o chamado da família, cresça e domine a terra. E domine a terra. Então é necessário que haja essa comunhão, é necessário que haja essa disposição de quem é o outro, quem é esse que eu estou junto, quem é essa que eu estou junto, como é que pensa, como é que vê, quais são os projetos, quais são os sonhos, porque no namoro é tudo legal. Quando eu conheci a minha esposa, eu falei, olha, eu sou botafoguense. Aí ela falou, eu também. Aí depois eu descobri que ela é fluminense. Mas ela queria me ganhar. E quando ela falou oi, ela já me ganhou. Ela nem precisava falar que era do Fluminense. Mas às vezes no namoro a gente faz assim. No namoro você vai namorar, você joga até bom ar na boca para beijar. Sabe aquele negócio de bom ar na boca para namorar? Joga perfume, chupa aquele house, aquela bala, aquele house preto, né? Que aquele house preto, o irmão está fazendo. Aquele house preto é tão forte que você joga até no banheiro de rodoviária aquilo. Tão forte que aquilo chupa doce aquela pastilha e vai embora, vai namorar. Mas aí quando casa, então no namoro a gente dá uma engabelada, a gente não abre a mala daquilo que nós somos, mas no casamento, essas coisas começam a aparecer, e a gente precisa começar a descobrir quem é o outro, qual é o sofrimento do outro, qual é a vivência, de onde ele veio. Por isso que é necessário, e a gente vai tocar nisso, o diálogo, porque para você entender quem é o outro. E esse é o desafio de Deus, família. Tanto é o desafio de Deus que a igreja é chamada pelo Senhor de família. Porque na igreja também cada um pensa de um jeito. Na igreja cada um pensa de um jeito. E aí Deus tem a resposta tanto para a família quanto para a igreja. E a palavra de Deus diz assim: nós temos a mente de Cristo. Então dentro do casamento ou na igreja, nós precisamos pensar como Jesus pensa. É fácil o casamento? Claro que não. Mas é impossível? Não, é possível. Porque casamento é esse entendimento. Quando Moisés está vindo com um povo no deserto, você acha que foi fácil levar aquele povo para a terra prometida? Não, não é fácil não. Não foi fácil não. Porque um pensava um negócio, um pensava o outro achava isso, e Moisés está guiando. Você, homem, é pastor da tua casa, você é o Moisés da tua casa. E precisa tomar posição disso. É fácil? Não, não é fácil não. No casamento é fácil? Não. Mas o casamento, ele é uma tipologia daquilo que Jesus é com a igreja. Eu fico pensando em Jesus, é fácil lidar com a igreja? Não é fácil, irmão. Mas precisa haver essa comunhão, essa unidade dentro do casamento. Se você está entendendo, a primeira coisa é: não tente mudar o outro, descubra como ele é. Descubra como ele é. Converse. Quando a gente conversa, a gente começa a entender o outro, o posicionamento do outro. A gente começa a entender as limitações do outro. Se você está entendendo, diga bem forte, aham. Segunda reflexão nessa manhã aqui, escuta, a segunda reflexão aqui. Saiba a diferença entre colher os frutos e arrancar a raiz. No casamento tem muita gente que arranca a raiz do outro. Escuta, o texto diz assim, ó: e caminharam e vieram Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto, e deram-lhes notícia a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Aquela terra possuía frutos, mas 10 espias resolveram falar das coisas ruins.
Você sabe que muitas vezes a gente deixa de perceber o fruto no outro para apenas arrancar a raiz do outro. Todo mundo tem qualidade, todo mundo tem defeito. Mas se eu começar a perceber o defeito do outro, e o outro começar a perceber os meus defeitos, nós não vamos crescer absolutamente em nada. Eles voltaram mostrando os frutos da terra. Aqui, olha, tem fruto. Quer viver bem, descubra os frutos da outra pessoa, as qualidades da outra pessoa. Eu fui professor, eu disse aqui ontem aqui, a minha vida toda. E eu fui professor de universidade, mas eu sempre também escolhia, fui professor do Estado também. Então eu era professor de língua portuguesa, literatura, não sei mais o que, e redação. Eu não sei, tem alguém aqui que não gosta de redação? Levanta a mão, quem não gosta de redação. Olha a quantidade. Você sabe, eu descobri por quê. Porque na redação, o professor pegava com a caneta, você entregava a redação, você dava o melhor de você na redação. Não é? Você escrevia coisas, você falava, uau, que coisa maravilhosa. Aí o professor ia lá com a caneta vermelha, errou aqui. Você escrevia lá, porque nós fumo, errou aqui. Levava fumo. Errou aqui, e errando. Aí ele entregava aquilo que parecia até receituário do SUS, né? Tudo vermelho, tudo. Ninguém gosta de ser corrigido assim. O professor só via defeito. Eu falei, eu vou inverter esse negócio. Eu corrigia a redação, caneta azul, e eu só pegava as coisas boas da redação. Ele colocava, ontem eu vi uma coisa. Aí eu riscava de azul, falava, que coisa legal, você tem uma memória de alguma coisa de ontem. Entenderam aí, né? Bacana. Professor, o senhor gostou? Tem algum erro? Tem uns errinhos que a gente vai corrigindo. Você vê que você escreveu ontem e eu escrevi ontem. Ah, é mesmo, professor. Mas eu lembrei do negócio ontem. Falei, tá bom. Por quê? Porque eu apontava a qualidade. Sem brincadeira, aí quando eu falava hoje a redação, todo mundo, eu quero. Porque eles escreviam. E eu procurava ali qualquer coisa deles ali. Para elogiar. Então é necessário colher os frutos e não arrancar as raízes. Porque se eu arranco as raízes, a pessoa nunca mais produz nada. Porque ela não é reconhecida. A esposa não reconhece, o esposo não reconhece. Ela não olha, não vê a batalha dele e a dificuldade, e vice-versa, ela também. Então chega uma noite, os dois estão cansados lá. Mas um começa a falar do outro. Um começa, não, você, não, porque daqui a pouco de você passa a sua mãe também, aí pronto. Aí entrou a mãe, a minha mãe e a sua mãe. Aí pronto, aí o negócio já tornou o caldo geral aí. Então a gente precisa começar a entender o seguinte: eu preciso mostrar frutos e perceber o fruto da terra, fruto do casamento. Tem coisa boa dentro do teu casamento. Tem coisa boa dentro do teu casamento. Só que você precisa perceber. Tem coisa boa no seu esposo, tem coisa boa na sua esposa. Você precisa perceber a outra pessoa. Porque a tendência nossa, irmãos, sobretudo nós, escuta, quanto mais feridos nós somos, mais casca grossa nós seremos. Você conhece alguém casca grossa, né? Aquele que você fala assim, bom dia. Aí ele fala, por que é bom dia? O que está acontecendo? Casca grossa. O casca grossa, ele sempre vai derrubar o outro. Mas por que ele é casca grossa? Ele é casca grossa porque ele é ferido por dentro. Então ele coloca uma casca grossa para ninguém mais ferir. Então ele não quer envolver com ninguém, não quer. Por quê? Porque ele está ferido. Ele está ferido. Então a gente precisa perceber isto. E quando a gente começa a perceber o fruto, aquilo que é bom no outro, vai desarmando o outro. Vai desarmando o outro para ele ser curado.
O esposo é instrumento de cura para a esposa, e a esposa é instrumento de cura para o esposo. É isto. É um instrumento de cura, mas quando eu arranco a raiz, quando eu começo a falar daquilo que é negativo, eu impeço o crescimento. Por isso, eu preciso saber a diferença entre colher frutos e arrancar raízes. E quantos casamentos, eu trabalho com casamento há 28 anos de gabinete, de segunda a sexta, 28 anos. Quantos casamentos estão ruins por isso? Porque uma pessoa se esforça, mas aquilo que é o esforço dele, o outro não percebe. Porque às vezes o nosso foco, a gente imagina uma coisa, e ele é outra, ele está se esforçando em outra área. Quando a gente começa a perceber quais são as qualidades do outro. Lembra da redação? Eu vou riscar, eu vou grifar com caneta azul. Que bacana que você veio, que bacana que você fez isso, que bacana aquilo ali. Quando nós começamos a fazer isso, nós vamos incentivando o outro a dar mais frutos. Mas quanto mais nós arrancamos raízes, menos frutos o outro vai produzir. Se você está entendendo, enche os teus pulmões pentecostais e diga bem forte, Eita glória, o negócio está bom demais aqui. Terceira reflexão aqui. Meu Deus. Entenda a diferença entre ver alguma coisa e ter a visão de alguma coisa. Escuta. Ver é algo físico. Você vê é algo físico. Quando você tem visão, a visão não é física. A visão é emocional, é a alma. Então, escuta. Eles entraram na terra, 12 homens entraram naquela terra. 10 homens complexados, inseguros, amedrontados, fracos. 10 homens, diz o texto, e infamaram a terra. Começaram a falar mal da terra. Por quê? Porque eles estavam apenas tendo a visão da terra. Se liga no que eu estou falando aí, hein? Eu sei que tem muita gente aí que dormiu, ou nem dormiu muito. Tinha uma barulheira lá no prédio, a noite toda. Eu falei, meu Deus do céu. 4 horas da manhã eu vi chuveiro. Eu falei, Jesus, foi forte, o negócio foi forte. Não sei o que foi não, mas de vez em quando tremia o prédio lá. O negócio foi o Silmar. Então tem gente com sono aí. Deixa eu falar uma coisa para você. Eles infamaram. Por quê? Porque eles viram, escuta, quem tem ferida não pode ver qualquer coisa que se retrai. Quem tem complexo de inferioridade, qualquer coisa. Irmão, quem tem complexo de inferioridade, se tiver alguém passando e rindo, ele olha do outro lado da rua, ela está falando de mim. Quem tem complexo de inferioridade entra na igreja e fala, pastor, meu tempo aqui terminou. Por que terminou? Porque domingo passado eu não vim à igreja, ninguém foi me visitar. E entrei aqui hoje e ninguém me cumprimentou. Aí o pastor vai lá na porta, fala com o diácono, olha, fulano de tal, quando passar agora, pelo amor de Deus, vocês cumprimentem, pergunta. Aí ele entra na igreja. O complexado entra na igreja. Aí o diácono, ô irmão, não te vi domingo passado. O que você tem a ver com isso, com a minha vida? Você tem alguma coisa a ver com a minha vida? Onde eu vou, eu sou obrigado a vir à igreja? Então o sujeito complexado não dá para a gente agradar em nada. Então o que fazer? Ele tem que ser curado. 10 homens entraram na terra prometida, mas eles eram medrosos, inseguros. E então o que acontece? Eles acharam melhor o seguinte, não dá para comprar essa briga não. O melhor de tudo é infamar esse negócio. A gente fala mal e pronto. Vamos falar mal e a gente não entra. Porque quem é complexado é assim. Ah, não vou naquela igreja não, só tem rico naquela igreja. Naquela igreja só tem panelinha.
Meu irmão, uma igreja com 5.000 pessoas, dá para todo mundo conviver? Não dá. Você imagina, você fala, gente, vamos comer pizza hoje, 5.000 pessoas. Vamos lá para casa hoje, não dá. Então tem que ter núcleo social. Isso não é panelinha, mas para quem tem complexo, é panelinha. Cumprimenta teu irmão, ele. Se alguém cumprimentar, eu cumprimento, mas também, se não cumprimentar, eu vou embora daqui. Mas ele não cumprimenta ninguém. Você já viu aquela música? Para a direita, para a esquerda, já viu? Aí tem gente que canta assim, para a direita e para a esquerda, para frente e para trás. Por todo lado, ele não levanta uma mão. Levanta a mão, irmão. Ele pediu para levantar a mão, não o braço. Por quê? Porque está todo preso, está todo... Fica de pé aí, por favor, fique de pé, por favor. Agora levanta as mãos assim. Agora os pés. Isso. Agora dá uma volta aí. Olha que coisa, todo mundo solto, todo mundo livre, liberto. Fala, estou liberto, estou liberto. Aleluia, pode se assentar. É só para saber quem estava liberto ou não. Até quem tinha labirintite foi curado agora. Rodou de um lado, voltou para o outro e sentou. Porque, irmãos, escuta o que eu vou falar para você. A diferença entre ver e ter visão é esta. 10 complexados entraram e eles viam o presente. Isso é ver. Mas 2 não viram apenas o que estava acontecendo. 2 tiveram uma visão. A visão é, tem problema, a terra tem problema, mas se a gente entrar, e a gente vai entrar porque tem promessa de Deus, nós vamos entrar, tem coisa que vai mudar, nós vamos plantar, tudo que a gente plantar, nós vamos colher. Então quem tem visão está vendo lá na frente. Quem tem visão está vendo lá na frente. O problema é que muitas vezes nós só estamos enxergando o presente. A gente tem o olhar no presente. Ah, pastor, o meu casamento está arruinado, o meu casamento está isso, o meu casamento está acabado, eu não sei o que vai fazer, eu esgotei todo, eu não sei mais o que. Está vendo o presente. E Deus não vê assim, Deus trabalha com o profético. Você sabe o que é o profético? Um dia eu fui vender um carro para uma pessoa, e o carro estava para uma concessionária, e o carro estava muito sujo. A gente viaja muito, o meu carro, por exemplo, quase que você não reconhece nem que carro é, de tão sujo que está ali. Mas é porque a gente está vindo, Cachoeiro de Itapemirim, Rio de Janeiro e aqui. Aí o que acontece? Eu fui vender o carro do jeito que estava. Eu falei com ele, olha, para o vendedor, eu falei, olha, melhor eu lavar esse carro para você ver. Ele falou, não, pastor, nós conhecemos carro. Então eu não vejo o carro como ele está. Eu vejo o carro como ele vai ficar. Diferença, saiba a diferença entre ver e ter visão. Tem gente que está vendo o casamento, mas não está tendo visão do casamento. Se você está vendo o teu casamento, você só está vendo como está. A hora que você começar a ter visão do casamento, aí você vai ver como ele vai ficar. Eita glória. Estão entendendo aí? Glorifica a Deus aí, irmão, pelo amor de Deus. Quarta reflexão aqui. Quarta reflexão. A quarta reflexão é: reconheça as tuas limitações e você será capaz de lidar com as limitações do outro. Você sabe por quê? Porque às vezes a gente fica culpando o outro de alguma coisa, a gente não vê a gente não olha para a gente. Quando eu assumir as minhas limitações, os meus complexos, eu vou começar a compreender as limitações e os complexos do outro. Enquanto eu não fizer isso, não adianta absolutamente nada. Na psicologia diz o seguinte, que quem não quer resolver um problema, 3 situações acontecem. Eu não sei se tem psicólogo aqui. 3 acontecem. Primeiro, que a pessoa nega o problema. Diga assim, nega o problema.
Fulano, você... Não, eu não preciso não. Eu estou bem, eu nasci assim. Papai era assim também, meu avô era assim também. Então, ele nega o problema. Quem nega o problema nunca vai ser corrigido, nunca será corrigido, nunca vai ser curado. Nunca vai ser curado. É mais ou menos um irmão, quando nós éramos novos, em 1900, meu avô menino, o meu irmãozinho falou assim, eu estou indo ao dentista, eu estou com medo do dentista. O outro irmãozinho menor falou com ele, não, chega lá no dentista, para você ter coragem, tranca os dentes assim. Nunca vai, como é que o dentista vai trabalhar com ele? Então, às vezes, a pessoa nega o problema. É a primeira coisa. A outra situação é que ele pode não negar, mas ele começa a justificar o problema. Não, eu sou assim porque eu sofri lá na infância, não tem mais jeito. Eu sou assim porque o papai me ensinou dessa forma. Eu sou assim porque eu passei por uma dificuldade. Eu sou assim porque eu vi o casamento. Então ele justifica o erro dele. Quem justifica erro nunca será consertado. Eu, em 1900, meu avô menino, eu escrevi um livro que já saiu também, não estou fazendo propaganda dele, chamado O Poder Curativo da Confissão. Eu fui fazer uma oração numa clínica psiquiátrica, há muitos anos atrás. E eu estava lá, a família pediu para eu orar por uma pessoa que estava lá, e eu fui nessa clínica. E aí num pátio, tinha muita gente no pátio, mas todo mundo ali assim, sabe, com um olhar vidrado, e muito ruim mesmo, a situação naquela época muito ruim. E aí eu conversando com o diretor da clínica, ele falou, pastor, sabe por que está acontecendo isso aqui? 80% das pessoas que estão aqui, não estariam aqui se soubessem de uma coisa. Eu falei, de que eles? Se soubessem que eles já foram perdoados. Sentimento de culpa leva uma pessoa a ter problemas emocionais e mentais. 80%, quem disse isso foi o diretor daquela clínica. Se ele soubesse o seguinte, olha, você já foi perdoado. Já foi perdoado. Então, às vezes a gente quer negar o problema, ou a gente quer justificar o problema, e tem um terceiro aspecto, é que às vezes a gente quer projetar no outro problema. Fulano, eu estou assim porque você, a gente projeta no outro problema. Lembra do negócio da canequinha que eu contei ontem aqui? Que a minha esposa na viagem perguntou, você trouxe o copinho? Aí, eu falei, não, eu pedi para você, sim, mas eu estava, porque deixa eu contar o detalhe da história. Ela falou, pega o copinho. Aí eu já estava indo para o copinho. E a gente sabe, você já ouviu muito falar isso aí, até o Cláudio Duarte tem pregação sobre isso, que o homem só tem uma caixinha na cabeça. A mulher tem muitas caixinhas. A mulher é capaz de falar o telefone, escrever alguma coisa e falar com você. Ela faz isso. Nós homens não, se colocar um telefone no nosso ouvido, você pode falar que ou a gente atrapalha todinho. A gente já está falando, a gente atrapalha. Então ela falou comigo, pega a canequinha, você pega o copinho aí, que eu vou levar esse copinho. Quando eu falei, eu estou pegando a mala, era a mala dela. Aí quando eu fui pegar a mala, estava aberta a mala. Aí eu puxei a mala, aberta. Entendeu onde foi parar a mala? Meu Deus do céu. Juntei tudo e saí com a mala dela. Aí o copinho ficou lá. Aí eu justifiquei o meu erro. Eu justifiquei não, eu projetei. Ela falou, poxa, você não trouxe o copinho? Eu não trouxe porque eu estava... Mas você pediu a mala também aí. Eu já projetei nela, né? Eu esqueci o copinho porque você tirou a minha atenção. A gente projeta no outro alguma coisa que é um erro nosso. Estou confessando um erro aqui, irmão. Coisa triste isso. E ela está ali. Livrar isso aqui. Aproveitar esse momento.
de confissão, de intimidade, de choro, de lamúria. Então escuta, ou a gente nega, não, eu não tenho problema, ou a gente justifica, ou a gente projeta no outro. Quando a gente faz isso, a gente nunca vai melhorar. Você já viu na frente do espelho, todas as vezes que tem um espelho, a primeira coisa que a gente faz é arruma cabelo, arruma roupa. Por quê? Porque o espelho, no espelho, a gente logo percebe os defeitos nossos. E a gente precisa fazer isso. Por isso que o rei Davi, ele escreve: diante de mim está sempre o meu pecado, eu conheço as minhas transgressões. Ele tinha grandes problemas no relacionamento familiar. Grandes problemas, ele cresce nisso. Mas ao mesmo tempo ele está falando assim: eu conheço as minhas transgressões. Quando eu conheço as minhas limitações, eu sou capaz de lidar com a limitação do outro. Mas eu preciso, antes de lidar com a limitação do outro, eu preciso conhecer as minhas limitações. Se você está entendendo, fala: eita glória! Eu quero lembrar isso aqui, sobre assumir o erro. Lembra do Naamã, comandante Naamã? Todo mundo lá fora, ele passava todo mundo, comandante da Síria. E aí, comandante? Herói de guerra, herói de guerra. Quando ele chegava em casa, ele tirava a farda dele. Ele era um homem leproso, tinha lepra. Aí ele pega uma menininha em Samaria, leva para trabalhar na casa dele, como escrava lá, E a menininha entra na casa dele, ela estava ajudando a esposa, ele tira o casaco, a menina, ele é leproso. Ele é leproso. Presta bastante atenção. A sabedoria da menininha: falar a coisa certa na hora certa com a pessoa certa. Aplicar isso no casamento. Que às vezes a gente fala a coisa certa na hora errada. A menininha vai lá e chama a patroa. Fala: senhora, eu percebi que o meu senhor, ele é leproso. Ele é leproso. Lá em Samaria tem um profeta lá, que se ele for lá, esse profeta é instrumento de Deus, vai ser curado. A menininha fala para a esposa. Agora, a esposa também tem sabedoria. A esposa tem sabedoria de falar com o esposo na hora certa, no momento certo. Porque às vezes o sujeito, a nossa cabeça é diferente. Aí você entra em casa, ela fala: não estou aguentando mais essa situação. Você não sei o que, você pediu para não sei o que, você deixou isso aqui, a toalha não sei o que, a meia não sei aonde, essa cueca está no ventilador, que não sei o que. O sujeito não aguenta, ele vira e volta. Por quê? Porque a sabedoria de falar a coisa certa na hora certa. Aí a esposa esperou o momento certo para falar com ele. Agora, olha que coisa bacana. Naamã poderia ter dito: escuta o que eu vou falar para você, mulher. Essa menininha não tem nada a ver com a minha vida. Eu sou leproso, deixa como é que está. Ele poderia negar o problema. Ele poderia ter dito: essa menininha não tem absolutamente nada a ver com o meu problema. Mas ele aceitou. Ele percebeu o seguinte: eu tenho um problema, e a minha esposa está conversando comigo nesse momento, e eu tenho um problema e que precisa de cura. Ele aceitou. E bacana essa esposa convivendo com ele, porque uma outra, eu não quero viver com ele mais não, ele tem lepra, hein? E você sabe que lepra era terrível naquela época. Não, ele tem lepra, ele vai me pegar. Quanto tempo eles estavam ali, morando sem ter intimidade? Você já parou para pensar nisso? Porque ele era leproso. Mas ela estava ali.
alguma coisa vai acontecer lá na frente, alguma coisa vai acontecer lá na frente, alguma coisa vai ser destravada. Deus usa a vida de Naamã para ir lá buscar essa menininha em Samaria, para levar essa menininha para dentro da casa dele, para ser instrumento de cura. Escuta que eu vou ser profeta para a tua vida aqui. Se você espera mais um pouco, Deus vai fazer com que você leve a resposta e a solução para dentro da tua casa, para que haja cura dentro da tua casa. Quinta e última reflexão. Não basta apenas espiar a terra, mas é preciso conquistá-la. Eles entraram para espiar a terra. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança. Escuta, se eu quero conquistar alguém, eu tenho que fazer por onde? Não basta apenas espiar a terra. Não basta apenas casar, porque a pessoa pensa que o casamento é o final da linha. Ele vai lá, impressiona, namora, fica noivo e casa. Aí ele casou, ele fala, é o final da linha, agora eu casei, acabou. Preciso mais ter muito compromisso com ela não. A gente já está morando, a gente já está transando, a gente já está junto, não precisa. Ele pensa que é o final da linha. Eles entraram na terra, espiaram a terra e vieram falando mal da terra. Tem gente que entra no casamento, espia o casamento, fala: esse negócio de casamento é muito chato, irmão. O negócio é muito chato, a gente fica preso, a gente fica não sei o quê. Por quê? Porque na verdade não basta espiar a terra, é necessário conquistá-la. Um precisa conquistar o outro. Existem 3 coisas que sustentam o casamento. Diga comigo assim: amor, admiração e confiança. Agora presta atenção no que eu vou falar para você. O amor gera muitos frutos dentro do casamento, mas é a confiança que aprofunda as raízes do relacionamento. É a confiança. Essas 3 coisas precisam acontecer no casamento, e quem é casado precisa estar atento a essas 3 situações. E essas 3 coisas são geradas. O amor, ele é gerado. Tem gente que confunde amor com paixão. Irmão, paixão. Quem é casado aqui 1 ano de casado? Tem 1 ano de casado aqui? Não tem ninguém? 2 anos? Tá lá. Ela levantou a caneta timidamente. Seu marido, alguém tem que trabalhar, né? Não é isso? Alguém, é isso mesmo, está certo, é isso mesmo. Tem 1 ano de casado, 1 ano e meio, né? Sorriso todo aí, ó. 1 ano, né? Mas à noite ele está aí. Sim. Hein? 15 dias. Vocês estão casados 15 dias. Estão passando lua de mel aqui. Estão passando lua de mel aqui. Aquela barulheira no prédio era deles. Nós já estamos descobrindo quem estava fazendo barulho nesse prédio. Diga, Cristiano. 15 dias. É sorriso. 15 dias. Quem está 30 anos casado aqui, levanta a mão. 30? Não, vocês têm 30 anos cada um. 32 anos de casado? Glória a Deus. Continua, eu estou vendo. É igual o Silmar ontem. Hein? Acabou o tempo? A minha esposa está assim. Não, ainda tem um tempinho rápido aqui. Não, tem 40 minutos aí, não é? Daniel falou que eu posso ir um pouquinho mais, não é isso? De 40 minutos? Estou terminando aqui. Quem tem 60 anos de casado aqui?
Ninguém, né? Quem tinha já foi. 50 anos de casado. Tem alguém com 50 anos? Ou mais ou menos isso? 40 anos. Quem tem 40 anos de casado? Só nós aqui? Vocês lá? Não tem mais... Gente, 45? Bacana. Agora veja, deixa eu falar uma coisa para vocês. O amor é o mesmo. O amor, ele é gerado. Paixão é diferente. É diferente de um rapaz de 20 anos para um rapaz de 30, de 40, de 50, de 60. E o grande problema às vezes é que quando a gente queima etapa na nossa vida, aí o sujeito está lá com 60 anos e quer dar uma de garotão de 20. Aí enfia aquele shortinho cavado, tênis, meia soquete, aquela camiseta mamãe tão sarado, porque com 60 anos já está com a barriguinha, com as perninhas mais finas, que eu vejo isso no espelho. Aí coloca uma fita no cabelo e vai correr na rua. Nada contra correr, mas aí passa uma menina ali com 60. E aí, gata? Aí ela fala, oi, voa. Queimar a etapa. A gente precisa aprender a viver a etapa da gente. Quem está com 20 anos tem uma etapa, quem está com 30 tem etapa, 40, 50, 60, 80, mas é preciso a gente entender o casamento. O casamento, escuta, o casamento ele não pode envelhecer, ele tem que amadurecer. Quando se amadurece um casamento, a gente não tenta ser mais como o de 20 anos, mas cada etapa do casamento precisa ser vivido com maestria. E aí o amor é gerado. Mas não é só o amor que é gerado, não. A admiração é gerada. Se eu quero que a minha esposa me admire, eu tenho que fazer por onde? Não é ela, não. Você não me admira. Mas você faz por onde? Se ela quiser que eu a admire, ela tem que fazer por onde? Ou seja, a admiração também é gerada. Admiração é junto, mira, olhar perto, olhar e falar assim, rapaz, que bacana. Não é o físico, porque o físico muda, irmãos. Tem gente que casa, pastor, eu vou casar com ele, que ele tem uma franja do Elvis Presley. Eu falo, irmã, a franja dele vai ficar na pia. Vai ficar na pia. Pastor, eu vou casar com ele, que ele tem um tórax. Pastor, quando ele respira, o tórax faz. Eu falo, olha, a lei da gravidade vai fazer com que esse tórax vai virar abdômen daqui a pouco. Pastor, eu vou casar com ela, porque ela é toda empinadinha. Não sei se você está me entendendo. Ela olha para frente, tudo dela olha para frente. Eu falo, irmão, a lei da gravidade é assim. É Libras isso, né? Linguagem de... Por que isso? Porque a gente precisa viver a nossa idade. Então a gente precisa aprender a admirar o outro. Casamento não pode envelhecer, casamento tem que amadurecer. Casamento que envelhece morre, casamento que amadurece dura para sempre. Enquanto a gente vê aqui. Está entendendo? Diga, aham. E a última coisa que eu falei aqui é sobre, eu falei amor, admiração e confiança. Se eu quero que a minha esposa confie em mim, eu tenho que fazer por onde? Você me perdoa que eu vou falar, mas tem marido aí que não entrega a senha do celular para nada para a esposa. Não, é do trabalho. O celular é do trabalho, eu não posso te entregar. Escuta, não tem que haver senha. Uma só carne, irmão, vocês vão me perdoar. É igual conta bancária. Não, pastor. Lá em casa é assim, eu compro pão, ela compra manteiga. Aí tem dia que eu chego lá, ela comeu o pão. Eu falo, quem comeu o pão? Só tem os dois, ela cheia de farinha. Tinha mesmo, tinha um pão aí. Casamento lá, estavam os dois brigando lá. Eu falei, gente, vocês estão discutindo até pelo sabonete. Corta o sabonete Lux no meio. Lux, por outro. Estão brigando por causa do sabonete Lux.
Uma só carne. Pastor, porque um ganha mais do que isso, joga tudo dentro da caixa, mistura, pronto, é uma só carne. É uma só carne. Quer viver bem, entenda isto. Os gastos do casal, os sonhos do casal, os projetos do casal. Você sabe por que brigam? Porque não conversam. Ele tem um plano para ir para lá e ela tem para lá. Tem que conversar. É caixa único, irmão. Vocês vão me perdoar isso. Por que não, pastor? Porque ela ganha. Gente, vocês estão discutindo quem ganha mais. Isso tem que ser, joga dentro de uma conta só, mistura tudo. Mistura tudo. Quando você mistura tudo, não se sabe, é dos dois agora. Mistura café com leite, tenta separar café com leite. Não tem como. Então é necessário também que se faça isso. Um precisa confiar no outro, mas se eu quero que a minha esposa confie em mim, eu que tenho que gerar confiança nela. Olha, eu estou indo para tal lugar, ela sabe que eu estou indo para tal lugar. Agora, se o sujeito quer dar uma de solteiro, sendo casado, é complicado. Não, pastor, porque a minha vida, eu sempre joguei futebol, pastor. Ok, mas agora você tem dona. E eu sinto muito te falar, ninguém te avisou isso, tem curso de noiva aí. Ninguém casa enganado, não é isso? E nem ninguém muda ninguém, não é isso aí? Então ninguém casa, pastor, porque eu achava que ele, não, você não achava nada. Você não queria ver. Ele gosta de futebol. Ela gosta, não sei o quê. O irmão, pastor, a minha mulher vive gastando com esmalte e com não sei o quê. Falei, irmão, daqui a pouco você vai falar com ela que tem uma lata de tinta aí, para você enfiar os dedos ali, para você. A mulher foi reclamar comigo. Pastor, eu chamei ele para comer uma pizza. Sabe o que ele disse, pastor? Comer pizza para quê? Tem pão aí, pega pão, queijo e 2 rodelas de tomate. Coloca no forno, pizza pronta. Eu imaginei ela comendo aquele pãozinho com queijo e tomate. É por isso que eu fui ministrar numa igreja para casais. Aí o pastor da igreja falou assim, você quer ver o negócio? Pastor Andolfo vai orar agora para aquelas mulheres que estão orando e pedindo, Deus prepara ele e leva. Irmã, tinha gente pulando a cadeira. Peraí, que eu vou chegar. Um monte de irmã veio à frente. Prepara e leva, Senhor. Prepara e leva. Então a gente precisa entender que o casamento precisa ser, o amor precisa ser gerado. Agora, como é que se gera amor para o sujeito que chega no quarto, igual eu falei ontem, com aquele short sem elástico, para perguntar, vai ter hoje? Como é que gera amor se ela está com aquela camisola que parece... A minha mulher não gosta que eu fale essas coisas, que eles vão pensar que sou eu, mas não é ela não, tá? Não. Ela é chique. A camisola, sabe aquela camisola? Parece a capa do Batman. Tem que gerar, tem que uma atração. A gente está falando de casais aqui, aí você coloca uma calça bege desse tamanho. Homem, tirando as exceções, mas o homem não gosta muito daquelas calças bege, não. Não gosta, não. Isso não atrai, não. Aí coloca no box. Aquela cueca que parece um paraquedas, um negócio doido. Namorava todo perfumado. Ela perfumada, creme, não sei o quê. Aí agora vai do jeito que estava mastigando alho. Vai embora, vai desse jeito também. Parece que está com um gambá morto embaixo do braço, vai dormir, não sei o quê. Então, escuta, o amor ele é gerado. A atração ela é gerada. Se a gente não souber atrair o outro, é conquistar. Lembra que eu te falei, não basta espiar a terra, é necessário conquistar a terra. Casamento dura uma vida toda de conquista, irmão. Não é de final, olha, casei, acabou. Não, casei, acabou, não. Começa a conquista agora. Começa a conquista agora. E é de um para o outro. Tem que ter esse cuidado, porque senão
viram irmãos dentro de casa. E se o casamento se virar irmãos dentro de casa, acabou tudo, em nome do Senhor Jesus. Eu quero terminar aqui. Eu vou pedir ao Ministério de Louvor, se possível for, que venha aqui. E eu quero fazer uma oração aqui. Mas eu quero fazer algo diferente. Eu trabalho com casais, mas de uma forma diferente. Eu não trabalho com casal, eu trabalho com as pessoas do casal. Ou seja, eu gostaria muito que os homens estivessem desse lado e todas as mulheres desse lado aqui. Despeça dele, dá um beijinho aí e fala: daqui a pouco eu volto. Pronto. E vem para cá, em nome do Senhor Jesus. E ali, tem casal até chorando, tal, eu só vou até ali. Aleluia. Não pode demorar muito não, né? Já está com saudade, né? O irmão está falando, não pode demorar muito não, que eu já estou com saudade ali. Você sabe que, deixa eu falar uma coisa para você. Nós vamos fazer um outro tipo de oração. Eu não vou orar por você, você vai orar. Agora presta bastante atenção. A graça de Deus funciona assim: quando a gente ora por alguém, a graça de Deus, antes de chegar à pessoa por quem nós estamos orando, ela passa por nós. É mais ou menos uma caixa d'água e uma torneira. Quando você abre a torneira, antes de chegar na torneira a água, ela passa pelo cano e vai desobstruindo o cano. Quanto mais água passa ali, melhor fica. Então eu vou fazer um negócio aqui. Nós vamos ficar de 4 em 4, de mãos dadas, os homens. Pega o irmão aí do seu lado aí. 4, fecha o círculo de 4 pessoas. Um círculo de 4 pessoas. 4 ou 5. Sobrou alguém, pega aí 5. Não tem que ser 4 necessariamente. Isso aí. Agora, eu não sei se você conhece a pessoa da tua direita. Nós vamos trabalhar com as pessoas da direita. Se você não conhece, pergunta o nome. Qual é o seu nome? Não esquece o nome dele não. Não esquece não. Não esqueça o nome dela não, pelo amor de Deus. Porque você não vai orar por você, você não vai orar pelo teu casamento, você vai orar pela pessoa que está à tua direita. Fala com ela assim: olha, hoje eu vou ser teu intercessor, tua intercessora, fala aí. E eu vou pedir a Deus, fala assim: eu vou pedir a Deus que todas as bênçãos sejam derramadas sobre você. Que hoje o teu casamento será transformado, porque eu vou orar por você e a graça de Deus vai descer. Amém? Nós vamos começar com os instrumentos em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos, você já tem o nome da pessoa. Começa a orar agora, mas se você tem força, fala em voz alta. Segura a mão dela aí, porque essa pessoa, escuta, ela está precisando de uma unção hoje. Esta pessoa está precisando de uma unção. Começa a abrir a tua boca. Eu estou ouvindo as vozes dos homens aqui. Que coisa. Eu quero ouvir as vozes das mulheres aqui. Vozes das mulheres. Isto. Abra a tua boca e clama a Deus. Clame pela essa pessoa. Não cesse de orar. Não pare de orar não. Continue orando. Continue orando. Continue orando. Continue orando, irmão. Está descendo a unção. Você está atraindo a unção de Deus para a vida dessa pessoa. Ore, mas ore com força. Ore com força. Porque quando você ora pelo casamento dessa pessoa, é o teu casamento que está sendo abençoado também. Meu Deus, ore. O Senhor diz: clama a mim e eu vou responder a você. É para clamar, é para orar forte. É para orar forte. É para orar forte. Não cesse. Não pare de orar não. Coloque sonhos
Coloque visão agora. Senhor, eu estou vendo o casamento dele, eu estou vendo o casamento dela. Tem unção chegando, tem um renovo de amor chegando. Deus vai enxugar lágrimas aqui. Deus vai enxugar lágrimas aqui. Abençoar a quem Deus quer. Deus vai quebrar toda resistência. Vai orando, vai orando, vai orando. Abra a tua boca e ore pelo teu irmão. Ore pela tua irmã. Meu Deus, eu sinto que há uma unção aqui. Há uma unção aqui. Sonhe, projete sobre ele. Projete sobre ele. É a bênção de Deus sobre tua vida, avó. Aleluia. Eu sinto a unção de Deus aqui. Meu Deus, que coisa linda. Não pare de orar. Não pare de orar, irmão. Não pare de orar. Eu sei que Deus tem pra ti uma manancial. Não pare, irmão, não pare. Tem gente aqui que nunca recebeu oração assim. Peça cura para ele, restauração. Não vou calar. Meu Deus, que coisa linda, igreja. Vou profetizar, manifestar. Não pare de orar. Graça, do seu jeito, mas ore. Abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou Ore. calar meus lábios. Sonhe para ela. Serão dias maravilhosos, Senhor. Será um novo tempo. É um novo tempo. Meu Deus. Pode abraçar ele agora. Dá um abraço nele. Dá um abraço nele. Profetizar. Abrace mesmo. Nenhuma maldição. Meu Deus, que coisa linda. Pode chorar, sim. Pode chorar, pode chorar. Eu sei que Deus tem pra ti. Meu Deus. Você é um abençoador. Você é o profeta. Você é o pastor da tua casa. Eu sei que Deus tem pra ti uma manancial. Meu Deus. Cujas águas nunca Canta uma última vez. secarão. Última vez. Bem forte. Eu sei que Deus Lá no início, hein? tem pra ti uma manancial. Cujas águas nunca secarão. Olha pra mim agora aqui. Canta assim, ó. Não vou calar meus lábios, vou profetizar. Meu Deus. Você é profeta, irmão. Manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar. Sabe cantar? Canta junto. Manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar. Nenhuma maldição. Nenhuma maldição te alcançará. Oh, glória. Eu sei que Deus tem pra ti uma manancial, cujas águas nunca secarão. Sei. Eu sei que Deus tem pra ti uma manancial, cujas águas nunca faltarão. Você pode aplaudir Jesus bem forte. Aleluia. Aleluia. Os irmãos agora podem buscar a patroa.
e se assentar em nome do Senhor Jesus. Eu sei que está todo mundo com saudade delas aqui. Pastor Daniel.